Há histórias que começam com um olhar, outras com um grito. A dela começou com o silêncio. Todos os dias, uma mulher simples pegava o mesmo ônibus, carregando nas mãos uma bolsa velha e nos braços, marcas roxas que ela tentava esconder. Na mansão onde trabalhava como faxineira, ninguém parecia notar, ou talvez apenas fingissem não ver. Até que um homem, o patrão rico, resolveu olhar de verdade. O que ele fez, ninguém esperava. E foi isso que mudou tudo. O sol ainda nem ousava romper a escuridão completa do céu quando ela abriu os olhos. A pequena casa, quase silenciosa, parecia conter a respiração junto com ela. O coração batia rápido, como se soubesse que cada dia começava com uma dúvida. Seria hoje o dia em que as coisas piorariam? Deslizou devagar para fora da cama, tomando cuidado para não fazer o colchão ranger. Ao lado, o homem roncava pesado, o braço jogado para fora do lençol. Um braço forte, que tantas vezes pousara nela não com carinho, mas com força, com raiva. Os hematomas doíam. Não apenas os do corpo, doíam mais aqueles que ninguém podia ver. Os pensamentos cortantes, a vergonha, o medo constante. Ela caminhou até o espelho rachado no canto do quarto e levantou levemente a manga do pijama. O roxo se espalhava pela pele pálida como tinta derramada. Passou os dedos sobre a marca, sentiu o leve inchaço, suspirou fundo. Ali, diante do espelho quebrado, percebeu como tudo nela parecia partido. O olhar baixo, o cabelo sempre preso às pressas, as roupas velhas. A alma dela estava tão rachada quanto aquele vidro. No cômodo ao lado, o barulho brusco de um pigarro a fez gelar. Ele acordara. O estômago dela virou um nó apertado. Por um instante, ficou paralisada, temendo que ele se levantasse, fosse até ela e começasse um daqueles monólogos cheios de acusações e ódio que invariavelmente terminavam com um empurrão, um tapa ou coisa pior. Mas nada aconteceu. O pigarro cessou, seguido de outro ronco. O homem virou para o outro lado e afundou de novo no sono. Ela soltou o ar, quase sem perceber que o prendia. Correu para a cozinha. Precisava sair dali antes que ele acordasse de verdade, antes que o dia tomasse a forma do pesadelo que ela conhecia tão bem. Enquanto colocava o café no copo plástico descascado, sentiu o cheiro forte subir e por um breve momento quase teve paz. Gostava do cheiro de café. Era o único luxo que se permitia, comprar um pó um pouquinho melhor, só para ter um aroma que a fizesse lembrar dos tempos em que sonhava. Quando era menina, sonhava com coisas tão simples. Um casamento feliz, uma casa alegre, talvez um cachorro. Não aquilo que tinha hoje. Pegou a bolsa gasta, conferiu se as chaves estavam lá, o celular antigo, a marmita. Fez o sinal da cruz e saiu. A rua estava fria, o vento cortava o rosto, mas ao mesmo tempo lhe trazia uma sensação quase boa. Ali fora, pelo menos, ele não podia machucá-la. Cada passo que dava rumo ao ponto de ônibus era como um pequeno triunfo. O céu começava a clarear aos poucos, tingindo-se de laranja e rosa, e por um momento ela se perguntou como algo tão belo podia existir no mesmo mundo onde existiam pessoas tão cruéis. Passou por uma vizinha que varria a calçada. A mulher a cumprimentou com um aceno breve e um olhar curioso que logo se desviou. Todos sabiam, ninguém dizia nada. Às vezes sentia raiva deles, mas logo depois vinha a vergonha e o medo, e o pensamento que a perseguia desde o primeiro dia em que ele a agrediu. Talvez fosse culpa dela. No ponto, esperou o ônibus apertando a bolsa contra o peito. Olhava ao redor, mas evitava encarar qualquer pessoa. Não queria perguntas, não queria compaixão. O ônibus chegou rangendo, soltando um suspiro quente pela porta. Subiu, pagou, sentou-se no último banco. Ali, encostou a cabeça na janela e deixou o corpo balançar no ritmo das curvas. Os pensamentos iam e vinham, como o movimento do veículo. Às vezes se pegava sonhando com um futuro diferente. Outras vezes, lembrava-se de promessas antigas que ele fizera. De quando dizia que seria um bom marido, que teriam filhos, que ele ia construir uma casa maior só para eles. Tantas mentiras ditas com voz mansa. Fechou os olhos. Tentava não pensar em nada. Mas logo surgia a imagem do trabalho que a esperava. A mansão imensa,
Os corredores brilhantes, a cozinha equipada, o jardim bem cuidado. Era estranho como ela se sentia pequena ali e ao mesmo tempo segura. Pelo menos lá ele não existia. Lá, ela podia ser só a faxineira, invisível, silenciosa, mas viva. Quando o ônibus parou próximo ao portão alto da casa, o coração dela já batia mais calmo. Passou o crachá na portaria, respondeu a um bom dia quase automático do segurança e entrou. A casa era linda, parecia coisa de novela. O sol batia nos vitrais, espalhando cores pelo hall. Um tapete macio amortecia seus passos. Lá dentro, o cheiro era de flores frescas e móveis encerados. Para ela, era quase como entrar num outro planeta. Um planeta onde não havia gritos, nem mãos pesadas, nem portas batendo com força. Respirou fundo. Ali, pelo menos por algumas horas, ela podia esquecer do medo. Ainda não sabia que, muito em breve, alguém ali começaria a olhar para ela de um jeito diferente. E isso mudaria tudo. Na cozinha enorme da casa onde trabalhava, o relógio fazia um tic-tac quase sonoro demais. O som se misturava ao leve chiado da água fervendo e ao perfume distante de jasmins que vinha do jardim. Ela limpava o balcão com movimentos automáticos, meticulosos, quase hipnóticos. Gostava de ver o pano úmido passando e deixando tudo brilhando, como se pudesse limpar também o que estava dentro dela. Mas logo notava que não adiantava. Lá por dentro, tudo permanecia manchado. Enquanto enxaguava o pano na pia, sentiu o braço latejar. As marcas vinham ficando mais escuras. Às vezes temia que pudessem abrir, sangrar de novo. Tentava esconder, sempre de mangas longas, mesmo no calor abafado do verão. Mas naquela manhã não foi rápido o bastante. A cozinheira, uma senhora de olhar doce mas língua afiada, entrou carregando sacolas e viu por um breve instante o pulso marcado. "Ai, que foi isso?" perguntou franzindo o rosto. Ela puxou a manga imediatamente, forçando um sorriso embaraçado. "Bati na quina da mesa, dona." E se calou, como se tivesse esquecido o nome. A outra senhora suspirou, colocou as sacolas sobre a bancada e apenas murmurou: "Se cuida, viu?" Depois virou-se para as panelas. Não perguntou mais nada, não insistiu. E foi aí que ela percebeu o pior. As pessoas preferem não saber. Talvez por medo, talvez por covardia, talvez porque dói demais ter que se envolver. No resto do dia, ela quase não ouviu a própria voz. Respondeu a ordens da governanta com acenos, cumprimentou jardineiros com um sorriso miúdo, passou espanador nos móveis antigos, organizou almofadas, esfregou banheiros enormes que pareciam mais limpos que a própria alma dela. O corpo reclamava, protestava a cada agachada, a cada esfregada mais firme, mas ela não parava. Trabalhar duro era o jeito que encontrara de não pensar. Quando finalmente se permitiu sentar um pouco, já no fim da tarde, encostou-se no canto da área de serviço e fechou os olhos. O silêncio ali parecia mais pesado. Pensou no marido. Imaginou o que ele estaria fazendo naquele momento. Provavelmente bebendo, reclamando do mundo, esperando o momento de poder descontar a frustração em quem não reagia. Um arrepio lhe percorreu a espinha. Tinha medo do escuro, mas tinha mais medo de chegar em casa ainda com o sol alto, porque luz nenhuma parecia proteger do que ele era capaz. De repente, ouviu passos firmes atrás de si. Endireitou-se num pulo. Era o patrão. Alto, terno impecável, expressão séria. Trazia o celular colado à orelha, falava algo em tom duro, negócios, números. Mas quando passou por ela, o olhar dele parou por um segundo. Foi rápido. Talvez até tivesse imaginado. Mas o olhar parecia perguntar algo. Parecia notar mais do que deveria. Ela baixou o rosto imediatamente, sentindo o coração disparar. Não queria perguntas. Não queria que ele soubesse. O patrão seguiu andando, continuou falando ao telefone, desapareceu num dos corredores, mas deixou para trás uma impressão incômoda, quase como se tivesse deixado cair uma lâmpada acesa bem dentro dos segredos dela. Mais tarde, quando recolhia panos no quintal, pensou naquele breve instante. E se alguém descobrisse? Será que seria pior?
Será que ele ficaria com mais raiva ainda se soubesse que ela andava contando? Abaixou a cabeça, respirou fundo e fez o que aprendera a vida toda a fazer. Guardou o medo num cantinho do peito e seguiu adiante. Amanhã seria outro dia. Talvez igual a todos os outros. Talvez pior. Mas, em algum lugar muito distante dentro dela, havia uma fagulha quase imperceptível, uma vozinha miúda que sussurrava: e se um dia não for mais assim? O caminho até o trabalho e o peso dos sonhos. No dia seguinte, o despertador nem precisou tocar. Ela já estava acordada muito antes, olhos fixos no teto, ouvindo a respiração pesada ao lado. O homem dormia ainda, o peito subindo e descendo devagar, quase tranquilo. Tão diferente do que se tornava ao longo do dia. Por um momento, permitiu-se ficar imóvel, só para sentir o breve alívio do corpo ainda sem dores novas. Mas logo lembrou que precisava sair. Quanto antes, melhor. Vestiu-se depressa, a calça surrada, a blusa de mangas compridas para cobrir as marcas. Passou o batom cor de pêssego que comprara num mercadinho, mas para se convencer de que ainda existia uma mulher ali, sob as olheiras profundas e o semblante cansado. Ao sair para a rua, sentiu o ar gelado bater no rosto. Fechou o casaco até o pescoço e seguiu com passos rápidos, quase ansiosos. A vizinhança despertava aos poucos. O barulho de uma torneira enchendo baldes, uma mãe ralhando com o filho para não se atrasar para a escola, o cheiro de pão saindo do forno da padaria da esquina. Coisas normais, coisas que pareciam pertencer a um outro universo. No ponto de ônibus, acomodou-se num cantinho, abraçando a própria bolsa. Olhava para os carros que passavam e imaginava quem seriam aquelas pessoas. Para onde iam? Estariam felizes? Tinham alguém que as esperava em casa com um sorriso? Perguntas bobas, mas que cutucavam devagarzinho o peito dela, revirando tudo por dentro. Quando o ônibus chegou, quase vazio, subiu e foi para o fundo de novo. Gostava daquele lugar. Lá ninguém prestava atenção nela. Ninguém perguntava nada. Ninguém via as manchas no braço quando o ônibus chacoalhava e a manga subia. Encostou a cabeça na janela fria e deixou o pensamento vagar. Lembrou do tempo em que sonhava ter um pequeno salão de beleza, fazer penteados, conversar com as clientes. Às vezes, quando tinha um tempinho, assistia a vídeos na internet sobre cortes modernos, técnicas de escova, cores para cabelos. Era quase uma tortura gostosa, porque no fundo sabia que não passava de sonho. Suspiros vinham carregados de uma tristeza mansa. Não chorava, já chorara demais. Agora só vinha aquele peso no peito. Um aperto constante que não precisava mais de lágrimas para doer. Quando o ônibus finalmente parou próximo à mansão, sentiu uma pontada de nervosismo. Sempre era assim. Tinha medo de chegar atrasada, medo de dar motivo para reclamações. O emprego era tudo o que tinha. Era o único lugar onde, ao menos por algumas horas, o marido não podia alcançá-la. Passou o portão com o crachá, fez o mesmo percurso de sempre. Cumprimentou o segurança com um aceno tímido. Mas naquele dia, havia algo diferente. O patrão estava logo na entrada, conversando com um homem bem vestido, segurando papéis. Quando ela passou, ele olhou. Não apenas olhou, a olhou. O olhar durou apenas um segundo a mais do que o normal. Mas foi o bastante para que ela sentisse o rosto queimar. Apertou a bolsa contra o corpo e acelerou o passo, sumindo pelos corredores. Dentro da cozinha, respirou fundo, tentando acalmar o coração. Por que ele olhara daquele jeito? Teria notado algo? Será que alguém comentara? De repente sentiu uma pequena onda de pânico. O marido não podia saber que o patrão estava prestando atenção. Se soubesse, faria um escândalo, poderia piorar tudo. Tentou afastar o medo, mergulhando no trabalho. Lavou pratos que nem estavam sujos, esfregou bancadas que já brilhavam, só para ter algo que ocupasse as mãos e calasse a cabeça. Mas, lá no fundo, não pôde impedir que brotasse um pensamento atrevido. E se ele realmente tivesse visto? E se, diferente dos outros, não fosse virar o rosto? Sacudiu a cabeça, quase irritada consigo mesma. Não devia pensar essas coisas. Melhor não criar esperança. Esperança na vida dela sempre fora o prenúncio da maior decepção.
O resto da manhã foi um balé silencioso pelos corredores elegantes. O som do pano úmido deslizando sobre o mármore, o leve rangido das portas antigas, o tilintar distante de taças sendo organizadas na sala de jantar. Ali, tudo parecia tão perfeito, tão cuidadosamente colocado no lugar, que ela quase sentia culpa por existir naquele cenário, como se sua simples presença fosse um risco de sujeira que não se podia permitir. Enquanto passava o espanador nos quadros, observou as pinturas de paisagens europeias, campos floridos, lagos tranquilos. Quase podia ouvir o som do vento batendo nas árvores retratadas, sentir o cheiro do capim molhado pela neblina. Imaginava-se caminhando por ali, longe de tudo, com uma leveza no peito que mal lembrava mais como era. Mas logo o corpo avisava que não havia fuga possível. Um espasmo de dor subiu do quadril até a costela, lembrando o ponto exato onde o marido a empurrara contra a pia alguns dias antes. Fechou os olhos, respirou fundo. Não podia chorar. Ali não. Na sala principal, encontrou a governanta, uma mulher alta, cabelos presos num coque apertado, olhar sempre ligeiramente desconfiado. Preciso que hoje dê atenção especial às prateleiras do escritório, entende? Disse ela sem sorrir. O patrão vai receber um cliente importante amanhã. Não quero nada fora do lugar. Ela acenou de imediato, quase curvando o corpo num gesto instintivo de submissão. Pode deixar, senhora. Vai ficar tudo em ordem. Seguiu então para o escritório, o ambiente mais imponente da casa. Ali, o ar cheirava a couro caro e livros antigos. As estantes iam até o teto, carregadas de obras que ela nunca ousara sequer tocar. Às vezes, sonhava que um dia poderia sentar numa poltrona daquelas e ler sem pressa, só por prazer. Mas logo afastava o devaneio. Não era para ela. Enquanto espanava cada lombada, sentia o peso do silêncio. O escritório parecia ter uma atmosfera própria, quase um sussurro que dizia: não pertence a você. No entanto, aquele refúgio seria interrompido. Num momento quase teatral, a porta se abriu suavemente e o patrão entrou. Ela congelou. O espanador parou no meio do movimento. Ele trazia uma pasta preta na mão. Olhava para alguns papéis, mas ao perceber que não estavam sozinhos ali, ergueu o rosto. O olhar foi direto para ela, e dessa vez demorou um pouco mais. Está tudo bem com você? Perguntou num tom casual, mas com uma leve ruga de preocupação entre as sobrancelhas. O coração dela disparou como se tivesse levado um susto. Engoliu em seco, não esperava uma pergunta tão direta. Sim, senhor. Tudo bem, sim. Tem certeza? Insistiu com aquele jeito contido de quem não quer parecer invasivo, mas também não consegue ignorar. Ela forçou um sorriso que doeu nos cantos da boca. Tenho sim. Obrigada por perguntar. Ele ficou parado mais um segundo, estudando-a. Então soltou um leve suspiro e assentiu. Está bem. Continue, por favor. Saiu do cômodo, deixando atrás de si um rastro de perfume amadeirado que se misturou ao cheiro antigo dos livros. Ela largou o espanador na mesa, apoiou as mãos no tampo e respirou fundo, tentando controlar o tremor que tomava conta do corpo. Por que lhe perguntar aquilo? Será que fora tão óbvio assim? E pior, será que isso podia chegar aos ouvidos do marido? Passou o resto da tarde inquieta. Cada som que vinha do corredor fazia seu estômago se contrair. Começou a temer não só o que acontecia dentro de casa, mas o que poderia acontecer caso alguém resolvesse se meter. O marido sempre dizia: ninguém tem nada com isso. E se tiver, vai se arrepender. O medo era tão grande que, mesmo sentindo uma ponta de gratidão por aquele olhar preocupado do patrão, quase desejou que ele nunca tivesse percebido nada. Quando o relógio finalmente marcou o fim do expediente, ela se despediu com o mesmo aceno tímido de sempre e saiu pela porta dos fundos. Mas o mundo já não parecia o mesmo. Agora havia olhos sobre ela, olhos que viam mais do que queriam admitir. E no fundo, bem no fundo, isso a apavorava. Mas também reacendia algo que ela nem sabia se podia permitir. Um fiozinho de esperança. Quando saiu pelos portões altos da mansão, o céu já começava a se tingir de tons queimados, entre o laranja e o roxo, anunciando a chegada de mais uma noite.
Para ela, o pôr do sol não tinha nada de romântico. Era apenas o aviso de que estava voltando para o lugar onde o medo morava. No ponto de ônibus, abraçou a bolsa contra o peito e ficou olhando os carros passarem, as pessoas rindo, os faróis acendendo. Cada risada que ouvia parecia vir de um mundo ao qual não pertencia. Como podiam ser tão leves? Como conseguiam rir assim, sem peso nenhum no coração? No trajeto, o ônibus foi enchendo aos poucos, gente cansada de um dia inteiro de luta. Ali, todos carregavam alguma dor, mas a dela parecia maior, porque a acompanhava até o travesseiro. Fechou os olhos, deixou a cabeça cair contra o vidro gelado. Tentava pensar em nada, mas imagens vinham sem convite. O olhar do patrão naquela tarde, o modo como ele perguntara se estava tudo bem. Será que ele realmente se importava? Sacudiu a cabeça. Não podia se dar a esse luxo. Esperança demais doía mais do que tapa. Quando desceu do ônibus, já era noite fechada. As luzes fracas dos postes mal iluminavam a rua esburacada. Passou rápido por 2 casas onde ouviu som alto de televisão, cheiros de comida escapando pelas janelas. A fome apertou o estômago, mas não era só falta de comida. Era fome de paz, fome de abraço, fome de algo que nunca tivera direito de fato. Ao abrir o portão, o coração disparou. Sempre era assim. Cada vez que colocava a chave na fechadura, o medo fazia companhia. Entrou devagar. A sala estava na penumbra, só a luz azul da TV ligada. Ele estava ali, jogado no sofá, o copo meio vazio na mão. Não virou o rosto quando ela passou, mas a tensão era quase palpável, como um fio esticado demais, prestes a arrebentar. Demorou, hein? Murmurou sem tirar os olhos da tela. Tinha muito serviço hoje. Respondeu baixo, tentando não provocar. Ele bufou, tomou outro gole e não disse mais nada. Mas o silêncio dele era pior do que qualquer grito. Era o aviso de que guardava algo para depois. No quarto, trocou de roupa às pressas, o corpo doendo em pontos tão habituais que já nem conseguia mapear. Sentou na beira da cama e ficou olhando o chão, os sapatos tortos, a pequena pilha de roupas num canto. Tudo ali era tristeza acumulada. Levou a mão ao peito, sentindo o coração bater rápido demais. Fechou os olhos e pensou na mansão, nas janelas grandes, no cheiro de flores, no corredor imenso por onde o patrão passara. Será que alguém assim, tão longe do meu mundo, poderia mesmo mudar alguma coisa para mim? Suspirou. Não tinha resposta. E naquelas paredes, era melhor não ter perguntas também. Naquela noite, dormiu abraçada ao próprio corpo, como se tentasse se proteger do que viesse. Mas, sem saber, uma história já estava começando a se mover em silêncio, sutil como o vento que sacudia as cortinas do quarto. Uma história que, muito em breve, mostraria que às vezes a salvação vem de quem menos se espera. Na manhã seguinte, ela chegou à mansão como sempre, passos leves, quase encolhidos, evitando chamar atenção. Mas algo no ar estava diferente. Talvez fosse apenas paranoia. Talvez fosse o jeito como o segurança a cumprimentou com um aceno mais demorado. Ou o modo como a governanta pareceu avaliá-la com o olhar, antes de lhe entregar a lista de tarefas do dia. Caminhou pelo corredor principal sentindo-se exposta. Carregava o balde com produtos de limpeza como se fosse um escudo, segurando-o firme contra o corpo. Quando virou na direção do escritório, quase trombou com o patrão. Ele vinha num passo calmo, um tanto distraído, olhando papéis. Ao vê-la, parou. Ela também parou, o balde balançando perigosamente na mão. Por um instante, houve silêncio. Um silêncio que disse mais do que qualquer pergunta. Ele ergueu o olhar, encontrou o dela. E, diferente dos outros, não desviou. O que viu ali a fez querer enfiar-se num buraco. Porque o olhar dele não era de julgamento, nem de desprezo. Era de quem via, de quem notava, e isso a deixava assustada. "Dormiu bem?" perguntou ele com um tom calmo demais para a formalidade que sempre houvera entre eles. Ela demorou a responder. A voz saiu quase falhando. "Dormi, sim, senhor." Ele franziu levemente a testa. Sabia que era mentira, ou pelo menos suspeitava, mas não insistiu. Só assentiu devagar e, antes de seguir adiante,
Disse num tom que mais parecia um lembrete para si mesmo do que para ela. Cuide-se, está bem? Ela não soube o que fazer. Só apertou o balde com mais força, fez um aceno mínimo e escapou pelo corredor, o coração descompassado, a respiração curta. O resto da manhã foi um turbilhão dentro dela. Repassava aquela curta conversa em looping. Cuide-se, está bem? Ninguém falava assim com ela. Ninguém perguntava aquilo. O marido não se importava. Os vizinhos olhavam e cochichavam. Na igreja do bairro davam tapinhas em seu ombro, mas sem perguntar nada. O patrão, aquele homem rico, de terno bem cortado, parecia ter mais humanidade nos olhos do que qualquer pessoa que conhecia. E isso a deixava confusa, quase desconfortável, porque fazia o medo se misturar a um sentimento que não sabia nomear. Algo que não ousava chamar de esperança, mas que brilhava fraquinho, lá no fundo, feito vela tentando resistir ao vento. Ao meio-dia, quando passava pela copa carregando a bandeja do café, ouviu o patrão conversar com alguém ao telefone. O tom não era mais o mesmo das reuniões duras que costumava presenciar à distância. Era baixo, quase sussurrado. Não sei ainda, mas estou desconfiado. Não é normal. E se for o que estou pensando, não posso ignorar. Ele virou de costas ao notar sua presença, baixou ainda mais a voz. Ela fingiu não ouvir. Passou depressa, o coração disparado. Será que falava dela? Será que ele iria se meter? E se isso fosse pior? O que o marido faria se soubesse que o patrão estava perguntando da vida deles? Mais tarde, sentada num banquinho da lavanderia para o rápido almoço, ela não conseguia comer. O arroz parecia crescer na boca. Pensava nas palavras dele, no olhar, na forma como a vida, de repente, parecia prestes a virar para algum lado que ela não sabia se seria bom ou terrível. Respirou fundo, passou a mão no rosto, tentando afastar o peso. Mas por dentro, algo já começava a se mover. Uma história nova queria nascer. E isso, por mais que a assustasse, também acendia algo que ela achava ter perdido para sempre. A sensação de que não estava sozinha. Pequenos gestos, grandes abismos. No dia seguinte, ao chegar para o trabalho, encontrou sobre a bancada da cozinha algo que a fez parar por um instante, desconcertada. Um pequeno arranjo de flores do jardim, cuidadosamente colocado num copo de vidro. Era algo tão singelo, mas tão fora da rotina fria da casa, que seu peito se apertou. Passou a mão pelas pétalas com delicadeza, quase com medo de estragar. O perfume suave a lembrou de tardes que passara ainda menina, correndo num quintal cheio de margaridas, antes da vida lhe roubar o sorriso fácil. O jardineiro trouxe cedo, disse a cozinheira surgindo atrás dela. Mas foi o patrão quem pediu para pôr aqui, disse que enfeitasse o ambiente. Vai entender, né? Ela apenas assentiu sem dizer nada. Por dentro, um turbilhão. Será que aquilo tinha algo a ver com ela? Ou estava se iludindo, lendo sinais onde não havia nada? Ao longo do dia, percebeu outras pequenas coisas. O patrão apareceu mais vezes pela cozinha, perguntando detalhes bobos, como andava o estoque do café, se precisavam de mais detergente. Questões que sempre resolvera direto com a governanta. Mas agora, ele parecia querer ter motivos para ir até lá, para vê-la. Numa dessas passagens, ela estava limpando o fogão. Sentiu quando ele entrou. O ar mudou, ficou quase espesso, como se o ambiente segurasse a respiração. Não teve coragem de erguer o rosto. Apenas continuou esfregando, concentrada na gordura imaginária. Hoje você parece um pouco mais tranquila, disse ele, a voz baixa, quase suave demais para aquele lugar tão grande. Ela largou a esponja, limpou as mãos no pano do avental. O rosto queimava. Acho que sim. Foi um dia calmo. Ele a observou em silêncio, o que a deixou ainda mais nervosa. Isso é bom, respondeu por fim. Todos merecem dias calmos. Então saiu, deixando atrás de si o mesmo rastro discreto de colônia amadeirada, que ficou pairando no ar como uma lembrança. Quando ficou sozinha de novo, sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se num banquinho baixo, pressionando a mão contra o peito. Não estava acostumada com bondade gratuita. Na vida dela, tudo tinha preço.
Tudo vinha cobrado em dor depois. Será que ele estava mesmo só sendo gentil? Ou será que em algum momento pediria algo em troca? Essa dúvida a corroía, mas ao mesmo tempo algo dentro dela queria acreditar. Precisava desesperadamente acreditar que ainda existiam pessoas boas, que podiam se importar sem segundas intenções. No final da tarde, quando terminava de varrer o hall de entrada, viu que o patrão saía para uma reunião. Estava arrumado, pastas na mão, o rosto sério. Antes de passar pela porta, olhou para ela de novo, só por um breve instante. Mas foi o suficiente para que os olhos dele se encontrassem. Não houve sorriso. Não houve palavra. Só um leve aceno de cabeça, como quem diz, eu vejo você. E aquilo, por incrível que parecesse, foi mais forte do que qualquer toque. Mais forte do que qualquer promessa. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente a via. O café que não era só café. No dia seguinte, o sol entrava forte pelas janelas da cozinha, pintando o chão de luz amarela. Ela limpava a bancada como sempre, mas estava absorta demais para notar que alguém se aproximava. Só deu por si quando ouviu a voz grave, tão próxima que sentiu o coração saltar. Está muito calor hoje, não acha? Ergueu os olhos assustada, o pano ainda apertado nas mãos. O patrão estava ali, encostado de leve à porta, as mangas da camisa dobradas, um ar quase casual que não combinava com o homem sisudo que sempre vira. Sim, está sim, respondeu num fio de voz. Ele entrou por completo, aproximou-se do balcão e apontou à cafeteira. Posso? Perguntou como se pedisse permissão na própria casa. Ela fez um gesto apressado, quase tropeçando nas palavras. Claro, senhor. Quer que eu faça para você? Não, obrigado. Hoje eu mesmo quero preparar. Aquilo a desconcertou. Ficou ali parada, sem saber se deveria sair, ajudar ou fingir que não existia. Ele percebeu o embaraço e, depois de encher a xícara, apontou uma cadeira à mesa lateral. Senta aqui um minuto. Toma um café comigo. O coração dela disparou. Jamais sentará à mesa para tomar café com o patrão. Não era esse o papel dela. Mas ele aguardou pacientemente, o olhar firme mas calmo. Era quase impossível dizer não. Sentou-se devagar, a caneca ainda tremendo nas mãos. Ele fez o mesmo. Puxou a cadeira de frente tão perto que quase sentia o calor que vinha dele. Por alguns instantes ficaram só no barulho das colheres mexendo o café. O silêncio não era constrangedor. Era pesado de tantas coisas não ditas. Até que ele respirou fundo e perguntou direto. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ela pensou, fez contas rápidas na cabeça. Acho que uns 3 anos, senhor. E gosta? Insistiu. Gosto sim. Respondeu, mas a frase soou mecânica, sem convicção. Ele inclinou um pouco a cabeça, como se quisesse enxergar além. Tem família por aqui? A mão dela apertou a alça da caneca com força. Tenho marido. O patrão notou o jeito como ela dissera aquilo. O olhar dele ficou mais sério, mas não duro, apenas entristecido. E filhos? Não, disse e baixou o olhar. Não precisava explicar o porquê. Ele pareceu entender que havia dores ali que iam além do visível. O café foi se tornando frio entre as mãos deles. Mas não importava. O que importava era o que se dizia e o que não se dizia. Num dado momento, ele se inclinou para a frente, a voz tão baixa que parecia quase um segredo entre eles. Eu sei que não é da minha conta, mas, se algum dia precisar de algo, não hesite em me procurar, está bem? Ela ergueu o olhar devagar. Os olhos estavam úmidos, mas ela conteve a lágrima. Queria dizer, obrigada. Queria dizer, não se meta. Queria dizer tantas coisas, mas não disse nada. Só fez um aceno pequeno, quase imperceptível. Naquele dia, quando voltou a esfregar o chão do hall, o corpo tremia. Não era só por medo. Era porque ele estava oferecendo algo que ela já não sabia se merecia. Cuidado. E isso a assustava mais do que qualquer grito do marido. Nos dias seguintes, algo mudou na casa, embora de forma tão sutil que quase não se podia perceber. Mas ela sentia. Sentia nos olhares trocados pelos corredores, no modo como a governanta, que sempre fora rígida e um tanto fria, passou a tratá-la com uma estranha delicadeza.
Certo dia, ao terminar de polir o corrimão da escada, ouviu vozes vindas do escritório. Aproximou-se sem querer, guiada pelo som, e reconheceu o timbre baixo do patrão conversando com a governanta. Fique atenta. Se notar qualquer coisa estranha, me avise. O senhor tem certeza? Talvez seja só impressão. Não, não é. E mesmo que fosse, prefiro pecar pelo excesso. Ela congelou no meio do corredor, o pano de limpeza quase escorregando da mão. Eles estavam falando dela, só podiam estar. O pânico subiu pelo peito como fogo. Se o marido descobrisse que o patrão andava perguntando, podia ser o estopim para algo muito pior. Saiu dali quase correndo, o coração aos saltos. Fechou-se no banheiro dos empregados, sentou-se na beira do vaso e respirou fundo várias vezes, tentando não chorar. Por que ele está fazendo isso? Por que não me deixa na minha desgraça quieta? Mas no fundo, bem no fundo, sabia a resposta. E isso era o que mais a assustava. Ele via nela alguém que merecia cuidado. E isso era perigoso, porque reabria uma porta dentro dela, uma porta que fechara havia muito tempo, onde morava a esperança. Mais tarde, na copa, a governanta se aproximou devagar enquanto ela terminava de guardar uns panos. "Está tudo bem com você?" perguntou num tom quase maternal, tão diferente do habitual que a pegou desprevenida. "Está sim, senhora." Mentiu rápido, desviando o olhar. A governanta pousou uma mão breve em seu ombro, num gesto que carregava mais compaixão do que ela estava acostumada a receber. Não disse nada além disso, mas o toque ficou queimando ali, como se tivesse deixado um sinal. No fim do expediente, quando se despediu do patrão no hall principal, ele apenas acenou com a cabeça e disse: "Cuide-se. E lembre-se, minha porta está aberta." Ela saiu dali quase tropeçando nos próprios pés. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado, o mundo mais perigoso. Minha porta está aberta. As palavras martelavam na cabeça dela, misturadas ao medo. Não sabia se aquilo era um convite ou uma sentença. Só sabia que, por mais que tentasse se proteger, algo dentro dela começava a se mover, algo que não se movia havia anos. Naquele dia, a mansão parecia tão silenciosa que quase se podia ouvir o farfalhar das folhas do jardim lá fora. Ela limpava o rodapé do corredor, concentrada, tentando ignorar o burburinho de pensamentos que não lhe dava trégua desde que ouvira a conversa no escritório. Foi então que o patrão apareceu no final do corredor. Não vinha com pressa. Caminhava devagar, quase medindo o peso de cada passo. Quando chegou perto dela, parou. "Pode me acompanhar até o escritório, por favor?" Ela sentiu o estômago virar. Olhou ao redor como se buscasse uma fuga, mas não havia para onde ir. Apenas largou o balde no chão e seguiu atrás dele, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. O escritório estava inundado por uma luz suave que entrava pelas janelas altas. Ele indicou uma cadeira de frente para a mesa, mas ela ficou parada, hesitante. Só quando ele repetiu o gesto com um leve sorriso encorajador é que se sentou, as mãos entrelaçadas no colo. Por alguns segundos ele ficou em silêncio, observando-a com aquele olhar firme e, ao mesmo tempo, absurdamente gentil. "Quero que saiba que isso aqui não é uma bronca. Não está sendo chamada por nenhum problema no trabalho. Pelo contrário." Fez uma pausa buscando palavras. "Eu estou preocupado." Ela abaixou o rosto, apertando as mãos até as unhas marcarem a pele. Não queria ouvir aquilo, porque era o tipo de coisa que podia desmontá-la. "Eu notei algumas marcas", continuou ele, a voz baixa, cuidadosa. "E também notei como você reage. O medo nos seus olhos. Isso não é normal. Não deveria ser normal." Ela mordeu o lábio, tentando conter o choro que já subia como uma maré. Ainda assim, balançou a cabeça. Eu estou bem. Juro que estou. Só tenho dias difíceis. Como todo mundo." Ele se inclinou sobre a mesa, os cotovelos apoiados, as mãos entrelaçadas, o rosto completamente voltado para ela. Não é como todo mundo. E eu não posso ficar parado, fingindo que não vejo. Não seria certo." Um soluço escapou antes que pudesse conter. Ela levou a mão à boca, como se quisesse empurrar o choro de volta para dentro. Mas já era tarde. Uma lágrima grossa caiu sobre o avental. "Eu não posso."
sussurrou. Não posso falar disso. Vai ficar pior para mim. Ele não perdoaria. O patrão respirou fundo. Sua expressão se tornou um misto de dor e determinação. Eu entendo seu medo. Mas quero que saiba que, se em algum momento decidir falar, ou precisar de ajuda, de qualquer tipo, eu vou estar aqui. Não só como patrão, como alguém que se importa. Fez uma pausa, buscando seus olhos. Você não está sozinha, entendeu? Ela balançou a cabeça devagar. Não tinha voz para responder. Mas no peito algo se acendeu. Um calor pequeno, frágil, mas real. Quando saiu do escritório, as pernas pareciam de borracha. Encostou-se na parede do corredor, respirando fundo, sentindo o rosto ainda úmido pelas lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, chorava não só de medo, mas de alívio. E foi assim que terminou aquele dia, não mais com o coração apenas carregado de terror, mas também com uma pergunta nova, que pulsava junto com o sangue nas veias. E se ele realmente puder me ajudar? Naquela manhã, tudo parecia igual. O céu claro, o canto dos pássaros no jardim da mansão, o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Mas dentro dela não havia luz nenhuma. Ela chegara mais calada do que nunca. Os passos curtos, o olhar pregado no chão. Carregava uma sacola pequena, mais vazia do que de costume, e parecia se mover com esforço, como se cada músculo doesse além do suportável. A governanta, que sempre fora atenta desde a conversa com o patrão, notou de imediato. Está bem? Perguntou baixinho para não expor. Estou, disse ela, mas a voz falhou. Rapidamente virou o rosto, tentando esconder. Não conseguiu. Quando se afastou para organizar o material de limpeza, foi ali, sozinha num canto do corredor, que o corpo dela cedeu. O balde escapou das mãos, virou-se no chão, espalhando água e panos. Ela encostou-se na parede e deslizou até ficar sentada, abraçando os joelhos. Chorava sem som, só as lágrimas caindo pesadas, molhando o avental já manchado. Foi assim que o patrão a encontrou. Vinha descendo a escada com alguns documentos quando deu de cara com a cena. Ela, encolhida, trêmula, o rosto escondido nos braços. Ei! Chamou ele, largando imediatamente a pasta sobre um aparador. O que aconteceu? Ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça como quem implora para que não pergunte, mas ele não podia mais ignorar. Agachou-se ao lado dela, tentando nivelar o olhar. Olha para mim, por favor. Demorou, mas ela ergueu o rosto. E foi então que ele viu. Havia um corte no lábio, um hematoma novo subindo do pescoço para a face, disfarçado de qualquer jeito com pó compacto barato. O estômago dele se revoltou. Sentiu raiva, uma raiva quente, doída, não dela, mas por ela. Isso foi ele, não foi? Perguntou num sussurro rouco. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Não disse sim, mas também não precisou. O silêncio confirmou tudo. Ele estendeu a mão, pousou de leve sobre o braço dela. Foi um gesto tão simples, tão sem malícia, mas que a fez estremecer inteira. Não estava acostumada com um toque que não doesse. Você não precisa mais passar por isso. Eu posso ajudar. Quero ajudar. Ela balançou a cabeça, o corpo tremendo. Não pode. Ele me mata se souber. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém. Ele apertou suavemente o braço dela. Tem a mim. E eu não vou permitir que ele toque em você outra vez. Prometo. A governanta surgiu na ponta do corredor com expressão preocupada. O patrão fez um gesto com a cabeça, silencioso, pedindo discrição. Depois olhou de novo para ela, agora mais firme. Vamos fazer o seguinte. Você vai descansar um pouco, eu vou organizar tudo. Você não está sozinha nisso, entendeu? Ela respirou com dificuldade, o peito subindo e descendo como quem luta para puxar o ar. Por fim, num fio de voz, soltou. Por favor. Só não me deixe sozinha hoje. Foi o suficiente. Ali se selou algo entre eles. Um pacto mudo, construído não em palavras, mas no olhar. E aquele seria o primeiro passo para tudo o que viria.
Ele pediu para que a governanta a levasse até um dos quartos de hóspedes. Não queria que ela voltasse para casa naquele dia, não daquele jeito. Enquanto ela se deitava, ainda tremendo, o patrão desceu para o escritório, o semblante fechado numa expressão dura que ninguém naquela casa jamais vira. Discou números, falou em voz baixa mas firme. Palavras como providências, medidas protetivas, sigilo, saíram de sua boca como ordens secas. Não estava acostumado a lidar com esse tipo de situação, mas o que sentia por dentro não lhe dava escolha. Era como se uma indignação antiga, guardada sabe-se lá por quantos anos, encontrasse finalmente um motivo para se manifestar. Mais tarde voltou até o quarto onde ela estava. Bateu de leve antes de entrar, como se quisesse reafirmar o respeito até na dor. Ela estava sentada na beira da cama, segurando uma caneca de chá que a governanta trouxera. Ao vê-lo, fez menção de se levantar, mas ele acenou para que continuasse. Sentou-se numa poltrona próxima e ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando. Então, com voz calma, perguntou: "Você tem medo dele? O tempo todo, não é?" Os olhos dela se encheram novamente. Levou a mão aos lábios, como quem tenta segurar a verdade, mas estava cansada demais, ferida demais, para continuar mentindo. Ele não era assim no começo. Sussurrou, a voz rouca de tanto engolir o choro. Dizia que me amava, que ia me dar o mundo. A primeira vez que me bateu, chorou depois. Me deu flores. Disse que era culpa minha, que eu provoquei. Ela soltou uma risada curta, amarga. Depois ficou cada vez mais fácil para ele e cada vez mais difícil para mim sair. Porque ele me fez acreditar que ninguém ia me querer, que eu não valia nada. E eu... A voz falhou. Eu acabei acreditando. O patrão passou a mão pelo rosto, engolindo o próprio nó na garganta. Nunca imaginara ouvir algo assim, tão cru. Sentiu uma revolta tão intensa que precisou fechar os punhos para conter. "Escuta", disse por fim, inclinando-se para a frente, falando baixo, mas com firmeza. "Isso não é culpa sua. Nunca foi. Um homem de verdade não faz isso. E o que ele fez é crime, não amor." Ela apenas balançou a cabeça devagar, as lágrimas descendo livres. "Eu não tenho para onde ir", murmurou. "Não tenho família, não tenho dinheiro guardado. Se eu fugir, ele me acha e me mata. Eu sei que mata." O patrão respirou fundo e então falou o que já estava decidido dentro dele. "Então vamos fazer do jeito certo. Vou colocar meus advogados nisso. Vamos conseguir proteção, uma medida que o obrigue a manter distância. Eu posso até arrumar um lugar seguro para você ficar por um tempo." Ela arregalou os olhos, o medo misturado com algo que parecia esperança, mas que não ousava se chamar assim. "Por que o senhor está fazendo isso por mim?" perguntou num fio de voz. "Eu sou só a faxineira." Ele demorou a responder. Depois, num tom quase triste, disse: "Porque você não é só nada. Você é uma pessoa, e ninguém deveria ter que viver assim. Eu me sentiria um covarde se fingisse que não vi." Ela desabou de vez. O corpo se curvou para a frente, o rosto afundou nas mãos. E o choro que veio não era mais contido, era soluçado, desordenado, como se quebrasse as amarras de anos. Ele não tocou nela. Apenas ficou ali, respeitando o espaço, mas presente, guardando aquele momento como um vigia silencioso. No dia seguinte, a casa fervilhava num movimento silencioso, mas intenso. Advogados iam e vinham, falando em voz baixa pelo celular, trocando olhares com o patrão. Havia um policial à paisana no jardim, fingindo admirar as flores, mas mantendo o portão principal sob vigilância. Ela observava tudo isso da janela do quarto de hóspedes onde passara a noite. Fora a primeira noite em anos que dormira sem medo de um grito ecoar no meio da madrugada. Mesmo assim, acordara várias vezes, sobressaltada, o coração disparado, como se o corpo não soubesse viver sem estar em alerta. Quando bateram à porta, quase pulou da poltrona. Era o patrão, acompanhado de um dos advogados, um homem de fala calma, postura respeitosa. "Bom dia", disse o advogado com um sorriso leve. "Sei que não é fácil, mas precisamos conversar sobre os próximos passos." Sentaram-se todos ali mesmo.
O patrão num canto, silencioso, como quem só queria garantir que ela não estivesse sozinha. O advogado começou a explicar o processo. Medidas protetivas, registros policiais, depoimentos. Cada palavra parecia pesada demais para ela. A mão tremia sobre o joelho, os olhos se enchiam toda hora. O medo não era apenas do marido, era do que poderia acontecer se ele descobrisse, do que poderia fazer por vingança. Eu sei que é assustador, disse o advogado numa voz suave. Mas quanto mais rápido fizermos isso, mais segurança você vai ter. Já estamos preparando o pedido de medida protetiva. Assim que sair, ele será proibido de se aproximar. E se ele não obedecer? Perguntou num fio de voz. Homens assim não obedecem papel. O advogado trocou um olhar firme com o patrão, então disse: por isso já falei com a polícia. Teremos uma viatura à disposição para rondas constantes. E estamos estudando um local seguro, se precisar se mudar de imediato. Ela olhou para o patrão, buscando algo que não ousava nomear. Talvez coragem emprestada. Ele apenas assentiu devagar. Eu vou garantir que nada aconteça a você. Prometo. As palavras dele foram um bálsamo e um gatilho ao mesmo tempo, porque vieram carregadas de uma seriedade que não permitia dúvidas, mas também expunham a gravidade da situação. No fim daquela manhã, acompanhada do advogado e de um policial discreto, ela foi prestar o depoimento. O caminho até a delegacia foi um dos mais longos da sua vida. Mãos trêmulas, olhar fixo no vidro do carro, como se a qualquer momento fosse ver o rosto do marido surgindo do nada para arrastá-la de volta. Na sala fria do distrito policial, a voz dela saiu entrecortada. Precisou respirar fundo muitas vezes para não desabar. Contou de tapas, empurrões, xingamentos, do medo constante de não sair viva da própria casa. O policial que registrava o boletim não demonstrou surpresa, mas no olhar dele havia algo como respeito. Talvez ele já tivesse ouvido histórias demais, mas cada uma era única na dor. Quando saiu dali, sentiu as pernas fracas. Quase caiu. Não fosse o advogado ampará-la. No carro, chorou baixo, com a cabeça encostada na janela. Será que fiz certo? Será que estou condenando minha vida de vez? Mas então lembrou das palavras do patrão. Eu vou garantir que nada aconteça. E pela primeira vez, quis acreditar de verdade. Quando retornaram para a mansão após o depoimento, ela quase se recusou a sair do carro. Ficou ali, apertando a bolsa contra o peito, o olhar fixo no portão, como se temesse que o marido fosse surgir a qualquer momento do outro lado, gritando o nome dela, arrancando-a à força. O patrão, que viera no banco ao lado, percebeu o pânico estampado no rosto dela. Pousou a mão suavemente sobre o ombro dela. Aqui você está segura. Eu garanti isso. Há homens lá fora que não vão permitir que ele chegue nem perto desse portão. Confie em mim. Ela assentiu, mas o corpo tremia. Ainda não sabia como confiar totalmente em promessas, porque tantas outras haviam sido quebradas antes. Naquela tarde, 2 policiais à paisana permaneceram discretamente pelo jardim. O patrão também fez questão de instalar câmeras extras nos arredores e pediu que o segurança ficasse atento a qualquer movimento suspeito na rua. Além disso, o advogado foi até lá pessoalmente levar papéis para ela assinar. Documentos que formalizavam a medida protetiva, além de um pedido emergencial que autorizava um abrigo temporário, caso fosse necessário deixá-la completamente oculta por um tempo. Ela olhava aqueles papéis com olhos arregalados, como se fossem escritos em outra língua. Isso significa que ele não pode chegar perto, explicou o advogado paciente. E se tentar, será preso imediatamente. Mas, e se ele não se importar? Sussurrou, a voz falhando. Ele sempre disse que a polícia não ia se meter na nossa vida. O patrão respondeu antes que o advogado pudesse abrir a boca. Então ele vai descobrir o contrário. Não está mais sozinho nessa. Eu prometi e vou cumprir. Ninguém vai machucar você de novo. Naquela noite, ela não dormiu no quarto de hóspedes. O patrão fez questão de alojá-la num cômodo mais interno da casa, com travas reforçadas, perto do quarto de uma das funcionárias de maior confiança. A governanta ficou responsável por vigiar discretamente o corredor. Ela se deitou naquela cama macia, num quarto que parecia saído de revista,
e chorou baixo. Mas pela primeira vez, o choro não era só de medo. Era também uma descarga de tudo o que ficara preso por anos. As humilhações, as dores, o silêncio que engolia sua voz. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café trazido pela governanta, o patrão entrou com o advogado e outro homem, que ele apresentou como corretor. Estamos agilizando para que você tenha uma casa só sua, num local seguro. Vou bancar o aluguel nos primeiros meses, até você se reerguer. Ela arregalou os olhos. A caneca quase caiu da mão. Não posso aceitar isso. É demais. Não, disse ele com uma firmeza tão grande que não deixava espaço para recusa. Demais é o que você viveu até hoje. Isso é o mínimo que posso fazer. Quando o corretor começou a mostrar fotos no tablet, ela não conseguiu segurar o choro. Pequenas casinhas simples, com jardim na frente, portão baixo, flores nas calçadas. Imagens que pareciam pertencer a outra vida, mas que, pela primeira vez, não pareciam impossíveis. Será que é assim que começa a liberdade? Com uma chave, um portão baixo e ninguém para gritar ou bater quando eu chegar em casa. Depois de dias tensos, entre advogados, papéis e depoimentos na delegacia, a medida protetiva saiu. O patrão não descansou até ver a cópia assinada em mãos. Também providenciou vigilância discreta na porta da mansão, porque sabia que homens violentos raramente obedecem papéis. Ela passou as noites na casa dele, em um quarto preparado especialmente para isso. O medo ainda a dominava. Acordava no meio da madrugada suando frio, achando ter ouvido o marido chamando seu nome no corredor. Mas aos poucos, foi entendendo que ali ele não poderia tocá-la. 2 semanas depois, estava com as chaves da nova casa nas mãos. Era pequena, simples, mas tinha um jardim na frente e paredes claras, cheirando a tinta nova. O corretor entregou o contrato. O patrão garantiu o aluguel pago por 6 meses. Você não tem dívida nenhuma comigo, disse ele. Só precisa ser feliz. Mais nada. Ela chorou, segurando a chave contra o peito. Pela primeira vez em anos, chorava por algo bom. Entrou devagar, passando a mão pelas paredes, como quem testa se era mesmo real. Quando olhou pela janela, viu o patrão lá fora, encostado no carro, observando. Não entrou, não invadiu. Apenas acenou, num gesto silencioso que dizia: você está livre, mas não está sozinha. E foi assim que a faxineira, que todos os dias chegava machucada ao trabalho, encontrou algo que nunca tivera. Um lugar só dela. Um recomeço. O que o patrão fez não apagou o passado, mas mudou completamente o futuro. E bastou isso para transformar uma vida inteira. A nova casa ficava numa rua calma, onde as crianças ainda brincavam na calçada e senhoras regavam flores nos quintais. Era pequena, com muros baixos e um portão simples, que ela mesma abria todas as manhãs, quase sem acreditar. Quando entrou pela primeira vez carregando suas poucas malas, o coração batia num ritmo estranho, entre o pânico e o alívio. Sentia-se vulnerável sem as velhas paredes sujas da antiga casa, que apesar de serem prisões, também eram o que conhecia. O novo sempre assusta quem passou a vida toda encolhido, mas ali não havia eco de gritos, nem cheiro de bebida derramada, só o leve perfume de tinta fresca misturado ao pó de cimento. E isso, por mais singelo que fosse, era um convite à paz. Na primeira noite, dormiu pouco. Deitou-se na cama nova, o colchão ainda duro, e ficou ouvindo o silêncio, esperando que a qualquer momento ele surgisse. O marido, chutando a porta, gritando seu nome com a fúria que tanto temia. Quando acordou no meio da madrugada, sentou-se assustada, o corpo suado, coração disparado, mas não havia ninguém. Só ela, respirando ofegante num quarto iluminado pela luz suave do poste lá fora. Ficou um bom tempo sentada, abraçada aos joelhos, até entender. Não precisava mais se encolher. Podia deitar de novo. Podia fechar os olhos sem medo. Pela manhã, abriu todas as janelas. Deixou o vento entrar, balançar as cortinas claras que comprara num mercadinho do bairro. Coisa simples, mas que fazia a casa parecer viva. Na cozinha, colocou água para ferver e preparou o café só para si. O cheiro forte se espalhou pelo ambiente, trazendo memórias antigas. Mas dessa vez não havia passos pesados no outro cômodo.
nem vozes ásperas cobrando-o desjejum. Era só ela. Sentou-se à mesa pequena, apoiou o cotovelo e ficou olhando pela janela, sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do relógio. Não precisava correr para arrumar nada para ninguém. Ali, quem ditava o ritmo era o coração dela. E ele parecia recomeçar a bater num compasso novo, quase curioso. Alguns dias depois o patrão apareceu. Não chegou sem avisar. Mandou uma mensagem antes, perguntando se podia passar para ver se estava bem. Ela respondeu com um "pode sim", quase tímido, mas feliz. Quando ele chegou, estacionou o carro do outro lado da rua e veio a pé, carregando um pequeno vaso com flores cor-de-rosa. Entregou nas mãos dela com um sorriso contido, para enfeitar a casa nova. Ela apertou o vaso contra o peito, sentindo o calor subir pelo rosto. "Não precisava, o senhor já fez tanto." "Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria." Fez uma pausa, olhando ao redor. "Mas estou feliz em ver você aqui. Isso me dá paz também." Entraram e ele percorreu a sala com o olhar. Não comentou nada sobre a mobília simples, nem sobre o vazio das paredes. Só disse: "Está bonita. E tem cheiro de lar." "Sabe o que é mais importante nisso tudo?" Olhou nos olhos dela. "Aqui, você pode ser quem quiser. Ninguém vai gritar com você. Ninguém vai machucar você." Ela não conseguiu responder. As lágrimas vieram sem aviso. Por um instante, o velho medo de chorar na frente dele voltou. Medo de ser julgada, de parecer fraca. Mas ele não disse nada. Não fez perguntas. Apenas ficou ali, respeitando o momento, deixando que ela fosse do jeito que precisasse ser. Depois que ele foi embora, ela colocou o vasinho sobre a mesa da cozinha. Sentou-se. Ficou olhando as flores balançarem com o vento que entrava pela janela. E respirou fundo. Um respirar inteiro, que enchia o peito até doer de tão estranho. "É assim que deve ser viver sem medo?" A resposta veio num sorriso pequeno, nascido no canto da boca, que se espalhou devagar. Ali, naquela casa com portão baixo, sem trancas pesadas, nascia também uma nova versão dela. Mais livre, mais forte, mais dona de si. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. Vamos espalhar juntos histórias que mostram que o amor e o cuidado podem mudar vidas.